medo, ele é bem natural. O desconhecido, ele sempre vai trazer esse medo. Sempre. O medo vai fazer ele ficar parado para sempre. E o mundo não tá dando muito tempo para quem quer ficar parado, não. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Pixel com os parceiros, com os cases, onde a gente desconstrói os nossos cases num sentido bom da frase e mostra para vocês como é na prática o trabalho de alguém que tem resultados fora da curva, como o pessoal do Marcos Pimentel. Eu estou aqui hoje com a Priscila Fagundes. A Priscila, ela gerencia toda a parte relacionada a fechamento de contratos, a captação de clientes. Ela é gerente do time comercial, hoje ela gerencia um time de aproximadamente, pouco mais de 14 pessoas no comercial, mais? Não, 14. 14 pessoas no comercial. E hoje ela vai trazer um pouco da experiência, um pouco da vivência dela em relação aos resultados que eles alcançaram aqui no Marcos Pimentel Advogados. Bom, Priscila, a gente vai construir uma linha do tempo aqui para dar uma clareza a quem está assistindo, porque nós temos pessoas do outro lado da tela que estão no início, pessoas que estão daqui a pouco encerrando uma faculdade, estão para se formar e querem saber como é que é o primeiro passo da montagem de um escritório, da montagem de um negócio, e nós temos pessoas que estão vivendo dificuldades que você validou no ano passado. Sabe aquele insight, aquela virada de chave? Então aqui a gente vai trazer um conteúdo que vai amparar tanto você que está iniciando, quanto você que já tem um escritório montado, já tem anos de experiência e não tem clareza sobre alguns pontos relacionados tanto à sua captação de clientes, aos seus processos internos, à sua parte comercial. E conta pra gente, Priscila, como é que foi a evolução do escritório? Ela começou já no digital ou vocês utilizaram outros modelos de captação, outros modelos de negócio antes? Então, o escritório, ele nasce em 2019, com o Dr. Marcos e um quadro societário. Ele é alterado em 2022, esse quadro societário. O escritório, ele inicialmente sempre trabalhou com a prospecção mais externa, né? Não muito no digital. Existia o Jus Brasil, algumas outras plataformas, mas não era o nosso principal ponto de prospecção. Em 2022, muda-se o quadro societário. Em 2023, o escritório entende que está na hora de ir para o digital de fato e também na hora de estruturar o processo comercial. Então, em 2023, a gente traz o tráfego pago de uma forma mais ativa para dentro do escritório e começa a desenvolver esse trabalho com o digital. Entendi. Vocês enfrentavam alguma dificuldade antes dessa transição? Alguma coisa motivou vocês a, agora eu vou para o digital porque eu estou passando por isso, ou porque eu estou enfrentando isso? Teve alguma virada de chave ali que vocês tiveram? Ou vocês só viram movimentação de mercado e, a gente precisa estar no digital também? A gente precisa estar no digital também, não tem como fugir disso. Não tem como, né? Ou vai ou você vai ficar para trás. Se você não tivesse o digital hoje no escritório, como é que você ia estar? Para trás, bem para trás. Bem para trás. Legal. E estaria só no Espírito Santo, né? Muito provavelmente só aqui no Espírito Santo. Hoje eu sou Brasil. Brasil. Fala pro pessoal, hoje você atende o Brasil inteiro, você tem sede no Espírito Santo, de onde você é? Hoje nós temos a sede aqui, a nossa filial aqui também no Espírito Santo, que é na Serra, mas nós somos um escritório com protocolo em todos os estados e o Distrito Federal. Uau! Todo. Graças ao digital. Graças ao digital. Já pensou você aí, advogado, fechando contrato no Brasil inteiro? Já se imaginou? Você que está dependendo de indicação hoje, aquela indicação que você depende da boa vontade de alguém, de um parceiro, ou de um sócio, enfim. Aí você sai dessa realidade, você passa a fechar contrato no Brasil, em toda a federação, só pelo simples fato do digital. Tem algumas coisas aí que a gente vai desconstruir, né? Nada aqui é tão bom, é tão simples assim, mas de fato o digital ele foi um divisor de águas, né? Com certeza. Foi, legal. E toda trajetória de resultado, ela tem desafio. Bastante. Quais foram os desafios que você enfrentou, né, dentro dessa linha do tempo? Desde o início, entrou no digital. Agora eu
Eu tenho um Marcos Pimentel que fecha centenas de contratos por mês, né? Quais desafios vocês enfrentaram assim que vocês precisaram romper para chegar onde vocês chegaram? Bom, o digital ele veio como um desconhecido para a equipe, então era aquela coisa. Antes eu estava acostumada a atender um cliente que está na minha frente, tô olhando no olho dele, então eu consigo ver a expressão corporal, tom de voz, tudo, para um cara que eu estou falando pelo telefone. Então, assim, ele não tá me sentindo e eu não tô sentindo ele. Então, o primeiro passo foi entender o nosso comportamento mesmo, porque muda, o atendimento ele muda. Então, a gente teve como principal ponto o sentir do atendimento. Como que eu atendo uma pessoa que está falando comigo por telefone? Como que eu gero conexão, confiança? Porque esse cara ele vai assinar um contrato para eu cuidar dos direitos dele. Como é que eu chego até ele? O chegar é, digamos, a parte mais fácil do processo. Como é que ele entende que ele pode se conectar e confiar no meu serviço a quilômetros de distância? Porque hoje eu tenho clientes no norte do país. Como é que alguém lá no norte do país vai confiar no escritório aqui em Vitória? Então, esse foi um grande desafio nosso, gerar essa conexão. E com isso vem como que minha equipe vai se posicionar, como meu processo vai se posicionar, como o escritório vai se posicionar diante disso. Então, foi de fato um grande desafio. Você diria que o desafio, a maior parte, né, dos desafios que vocês enfrentaram, eles foram na vertente comercial? Porque quando você disse o problema é na ligação, gerar conexão com alguém que não me conhece, que não tem referências, que não veio por indicação, que não é tão fácil assim de fechar. O comercial foi o maior desafio assim para chegar onde vocês chegaram, você diria? Sim, uma estrutura comercial início foi um grande desafio pra gente. Estruturar o comercial digital foi um grande desafio. Fala pro pessoal, o que vai acontecer com eles? Fala lá, olha pra câmera. O que vai acontecer com eles se eles focarem tão somente em contratar uma agência, gerar leads e não fazer mais nada? Eles só contrataram uma agência, estão gerando lead, gerando demanda e vai dar tudo certo, né? Não. Você vai abrir uma torneira de dinheiro. Vai. Você vai perder muito dinheiro. Você vai frustrar os seus colaboradores e você vai se frustrar. O prejuízo vai ser grande. Porque o comercial, como é que o comercial entra aí? Na sua visão, o que você diria, né, em relação ao comercial para esse advogado que está querendo só contratar uma agência de tráfego e vai dar tudo certo? A agência vai te entregar o cliente, ele vai te entregar o lead. Você vai cuidar do direito dessa pessoa. Então, você vai ter que se conectar. Quem vai fazer isso é o seu comercial. Se o seu comercial não fizer isso, ele vai ficar ali só na sua porta mesmo, ele não vai entrar. Não vai entrar, né? Não. E aí ele fecha com alguém que está mais capacitado, né? Com certeza. Ele vai pra sala tomar café com outro. É isso aí, é isso aí. E, bom, você entrou no digital, mas você não começou no digital com a Pixel. Não começamos. Você entrou no digital em que mês? Agosto de 2023. Isso, e a gente começou juntos em outubro de 2024, né? Show. Priscila, o que você esperava quando você chegou até a Pixel? Assim, sua expectativa. Tá, vou iniciar com a pessoa da Pixel. O que você queria, assim? Queria entender um pouco mais do tráfego, porque a partir do momento que eu teria duas agências trabalhando, eu teria uma diferenciação ali de performance de tráfego, até de funcionamento, leads. Eu queria abarcar mais variado tipo de lead. E o grande principal, que é a validação do meu processo comercial. Tendo duas fontes de clientes diferentes, eu conseguiria validar o meu processo comercial que eu vinha caminhando desde 2023. Você não tinha certeza que o que você estava fazendo no comercial era a melhor opção? Não. A gente vê pelos resultados, nós tivemos um aumento do fechamento de contratos, mas aquela dúvida ainda, será que esse ainda é o único caminho? Será que de fato não tem outras formas de tornar mais fácil, mais rápido, menos custoso? Então, trazer essa validação era uma grande dor minha. E aí você tinha essa dor, essa dúvida. E junto com isso tinha o pessoal do Instagram, né? Falando A, B, C, D, E. Vamos fechar 285 contratos em 3 dias e vai ser isso aí, tudo muito fácil. E eu me perguntava, por que eu não estou conseguindo fazer isso? Por que estão e eu não? E qual que foi a virada de chave assim na Pixel? O que você percebeu que
realmente conseguir aqui essa clareza. O que fez você alcançar essa clareza no seu comercial? Quando eu comecei a ouvir as minhas dores pelas vozes de outras pessoas dentro da área de membros, quando eu comecei a observar que alguns problemas que eu tinha, que algumas dores, que algumas pontinhas soltas aqui dentro não eram só minhas, tinham outras pessoas, eu falei, ufa, eu tô num caminho e esse caminho, ele tá num bom sentido. Então, ouvir a minha dor como uma outra voz me trouxe uma calma. Tá naquela sala com outros advogados que partilham dos mesmos desafios, né? Passaram, resolveram isso, acabam trazendo, né? Eles contribuem também, né, no grupo. Com certeza. Para você que não sabe, ela está falando da área de membros. A área de membros é um ambiente onde nós centralizamos os treinamentos de vendas que são ministrados pelos nossos mentores e especialistas, majoritariamente. Acabo sendo eu, né, que trago os conteúdos para vocês ali. E hoje você tem um comercial que, além disso, tá? Vou falar do comercial dela, mas além da área de membros, tem as aulas ao vivo, né? Sim. Que é justamente dessas aulas ao vivo que ela está falando que está numa mesa com pessoas que estão vivendo processos semelhantes aos que ela viveu, ou que dá um termômetro que mostra se ela está no caminho certo ou não. O quão valioso foi para você saber que você estava no caminho certo? Eu acho que quando a gente está na rotina do dia a dia, naquele automático, porque comercial não é uma tarefa fácil. Você entra naquele automático e só vai vindo um problema. Você acaba não percebendo os ganhos que você está tendo. As consolidações, ainda que mínimas, quando você soma tudo, você vê que funcionou, que você tem uma máquina um tanto quanto estruturada. Eu não estava conseguindo fazer isso. Eu tinha um resultado, mas esse resultado para mim era um número. Eu não conseguia palpar o meu comercial. Então, quando eu chego para a área de membros, começo a ouvir que aquela dor estava em outras pessoas, mas eu tinha caminhado um passo, eu me assentei. Falei, ok. O seu comercial, que fecha centenas de contratos por mês, o quão atrelado a área de membros aos insights que você recebeu nas aulas ao vivo, o quanto isso está relacionado com o seu crescimento, o quanto representa isso no seu crescimento, na validação do seu comercial? Muito, muito a ponto de um novo processo ter surgido por conta de um insight que eu recebi numa aula ao vivo. O nosso script, ele aumentou bastante com frases que eram soltas dentro das aulas ao vivo. Às vezes eu solto uma ali e você já pega, né? Aquele lance de isso ainda é uma prioridade para você, eu introduzi aquilo dentro das nossas conversas e até nas conversas de clientes que já estão com o contrato fechado com a gente e esquecem que tem um advogado trabalhando para ele. Então, o ganho não foi só na parte comercial, foi na parte da jornada do cliente aqui dentro também, na manutenção do nosso cliente. Então, aqueles exemplos, aquelas falas com o cliente fez uma diferença muito grande. Então, se faz a diferença na jornada com o cliente, o que não vai fazer dentro do meu processo comercial? Ele é meu ouro aqui dentro. Ajudou na retenção, além dos fechamentos. Com certeza. Ajudou na quebra de objeções, no gerar conexão e também no pós-contrato. Porque ele fecha contrato comigo, a gente tem aquele problema de ele estar procurando vários advogados ao mesmo tempo e isso não termina depois que ele assina o contrato. Algumas pessoas não sabem que não pode ter mais de um advogado. Então, ele fecha comigo, fecha com outra pessoa. Então, a gente tem que protocolar e depois disso também ele some, não quer mandar um documento, às vezes não quer atender a gente. Então, a gente foi trazendo também um pouquinho desse comercial para dentro da manutenção da jornada no jurídico. Fez uma grande diferença. Se a gente fosse colocar numa escala, representar em escala, o quanto isso representa, você diria que o quanto representa representar, são 50% do que eu tenho hoje. Aqui é proveniente dos insights que eu peguei nas aulas da área de membros da Pixel. Nós tínhamos uma estrutura ok, tanto que nos insights eu consegui validar isso, mas o líder ele faz muita diferença dentro de uma equipe, e a líder da minha equipe estava um tanto quanto insegura. Quando eu vou para a área de membros, escuto outras pessoas, a líder se transforma.
E eu, Priscila, me transformei muito mais de 80% em alguns daqueles insights. Me trouxe essa segurança. Então, a minha equipe virou consequência também do meu comportamento. Então, quando eu chego e mostro para ele, galera, olha só, isso aqui que a gente está fazendo é incrível. Então, eu colocaria uns 80% Legal. de Priscila e de comercial. Uau, legal. 80% é muita coisa. Inclusive, isso é over delivery, né? É. As aulas ao vivo, que ela visualiza ali semanalmente hoje, o acesso à área de membros que ela tem enquanto parceira, ela veio através da assessoria de marketing, né, assessoria de tráfego, e é over delivery, né? É, over delivery. O que é bem impressionante. É over delivery, pessoal. Então, assim, o mesmo que a gente estava conversando antes de iniciar aqui, e ela disse, né, se eu tivesse só o marketing, não estaria aqui. Né? Então, você sentiu isso? Você teve com outras empresas, né? O que você sentiu de diferente aqui com a gente? A ideia é que a Pixel não entrega só lead. E que a Pixel tenha consciência também que só o lead não vai fazer a diferença. Então, a visão comercial que vocês têm fez total diferença dentro do meu processo. Porque além de me entregar um lead, vocês se preocupam também o que eu vou fazer com aquele lead, como eu vou manter aquilo dentro do meu escritório até que de fato ele se torne um contrato. Isso foi um grande diferencial. E você encontrou isso aqui no Over Delivery. No Over Delivery. Eu gosto de reforçar o Over Delivery porque tem gente querendo te vender mentoria para você ouvir o que ela tá ouvindo de graça, tá? Nas nossas aulas, não é verdade? Sim. O pessoal vende mentoria aí de 10, 20 mil reais para ouvir. Que inclusive eu cheguei a participar de outras mentorias, de imersões, de passar 14 horas num sábado sentada, escutando e não ter insights. Óbvio, a gente sempre aproveita um pouquinho ou outro, mas a área de... eu sou muito fã da área de membros, foi muito disruptivo para mim a área de membros, como gestora e como ali da frente de um processo comercial. Legal, que legal. Pessoal, Over Delivery. O nosso Over Delivery representa 80% do que ela tem de validação no comercial hoje. Bom, tá comprando mentoria aí para validar e às vezes você não sai com nada definido, né? Sim. Às vezes sai sem nada definido. E, na sua visão, de bate pronto assim, ó, quais são os pontos fortes da parceria com a Pixel hoje, na sua visão? A gente tem uma comunicação muito fluida, o que é muito importante. A agência, eu passei por alguns processos internos, um tanto quanto complicado, com o meu pessoal, com o meu processo. Então, a agência trouxe essa segurança, conseguiu se comunicar muito bem comigo. Então, isso me acalmou, porque fez toda a diferença, né? Eu entender que a Pixel estava comigo nos projetos que eu tinha. Eu tinha algumas intenções junto com a Pixel e eu fui apoiada. Então, eu queria, por exemplo, implementar a IA. Então, a gente conversou, eu expliquei o meu objetivo e eles falaram, vamos junto, vamos testar isso. Então, a comunicação fluida, a transparência em relação aos dados que eu preciso, aos dados que eu tenho que fornecer. O Over Delivery me trouxe uma grande segurança. Networking, porque hoje eu sigo outros parceiros e eu olho para eles e falo, bacana o que você está fazendo, será que isso aqui cabe aqui dentro? Vamos testar. Então, aí eu vou lá para você na quarta-feira e pergunto isso aqui. Então, comunicação, segurança, network, a consolidação também do meu processo veio muito com a chegada da Pixel. Foi uma grande parceria. Assim, eu tenho pontos bem fortes com a Pixel. Legal, legal. Você, hoje, frente a um colega que está iniciando e não tem... ele não tem a captação ajustada. Ele precisa melhorar em relação a vendas, em relação a captação. Você acha que esse advogado e também aquele advogado que já tem uma estrutura, mas ainda já está no digital, mas ele ainda não acertou, sabe? Não acertou ainda. Você acha que essa pessoa ela conseguiria ser ajudada dentro da Pixel? Com certeza.
sem sombra de dúvidas. Até porque na área de membros de vocês tem planilhas, tem conteúdos de playbook. Então, às vezes, uma fala sua, uma ideia ali, o material já está dentro da própria área de membros. Então, ele não vai ter que procurar um terceiro. Por isso que eu falo, a Pixel entrega muito mais do que lead. Ela entrega o lead, ela entrega uma estrutura comercial, um apoio comercial e até na questão operacional mesmo, as planilhas, por exemplo. Então, sem dúvida, isso ajudaria. Entendi. Legal, legal. E aí você indicaria para esse advogado, então? Indicaria. Indicaria. Se você está começando agora, contratou, está buscando uma agência, mas está aí na dúvida, eu contrato uma agência, um CRM também, com quem que eu conversar, contrata a Pixel. Você vai ter um CRM, a planilha funciona bastante como CRM, e eu fiquei um tanto quanto chocada quando eu vi aquela planilha, porque eu falei, caramba, lá no início eu investi no CRM. Então, tinha planilha, eu não tinha, quando eu comecei, eu não tinha ideia que uma planilha no Excel conseguiria ajustar o meu processo comercial inicial. Então, isso a gente aprendeu dentro da área de membros, dentro dos encontros semanais. As ideias também de como conduzir os atendimentos. Então, a entrega da Pixel é muito mais do que lead. Então, eu indicaria. Com certeza, eu indicaria. Legal, legal. Às vezes, no início, o advogado ele vê que ele precisa entrar no digital e ele tem 1 milhão de ferramentas, ele precisa, né? E aí ele se depara com plataforma de atendimento, ele se depara com CRM, ele se depara com N coisas. Então, algumas coisas que você precisa no início, você encontrou lá na área de membros também, né? As materiais de apoio. Sim, com certeza. Então, a gente consegue trazer, né, isso porque, de fato, a gente sabe que vocês precisam de mais. Sabe, o fato de eu ter que preparar um conteúdo semanal, acordar mais cedo, toda quarta-feira, é porque, de fato, eu me preocupo em ver, sabe, ouvir você me dizendo, Janison, isso aqui, virou o jogo pra mim. Isso faz valer todo o meu esforço. Isso paga todo o meu esforço em trazer conteúdos semanais. Às vezes eu falo, caraca, mas eu sou muito bonzinho, eu tô entregando demais de graça. Não entrego demais de graça? Entrega. Pois é. Mas isso aqui paga o meu esforço. Eu fico feliz em ver a estrutura de vocês, em ver o quanto vocês têm crescido, ver o quão bem vocês estão indo. E eu sei que vocês têm potencial para aumentar e muito isso. Não sei se vocês já começaram a pesquisar se tem mais andares aqui nesse prédio. Já. Com certeza já conseguimos olhar isso daí e falar assim, já tá começando a ficar pequeno de novo. Mais alguns andares. Eu tenho certeza que vai acontecer, porque vocês têm potencial, têm garra e coragem. Coragem é importante. Você que tá aí para fazer, eu vou entrar no digital, mas eu tenho receio se não vai dar certo. Você diria que coragem foi um dos pontos principais para isso tudo acontecer? Com certeza. O Dr. Marcos, ele tem essa coragem, ele inspira essa coragem para todo mundo. Então, quando ele falou, a gente vai para o digital, a gente não sabia, às vezes, como. Dentro do processo comercial, a história que a gente passou, muitas vezes a gente não tinha como a gente vai fazer isso. Mas a gente tinha coragem, a gente sabia assim, nós vamos fazer. E no caminho a gente vai aprender como. Então, essa coragem, aliada a bons parceiros, trouxe a gente até aqui. Marcos, ele não tem, de certa forma, um sócio para consultar e tomar a decisão de ir para cima, né? Se ele decidiu, vai acontecer, muitas vezes. Muitas vezes, porque ele é nosso sócio majoritário. Ele tem a Geise e o Daniel de apoio, que são pessoas que vão junto com ele. Eu sei que a grande maioria dos advogados tem sócio. E às vezes você tem um sócio versão Marcos Pimentel, e você tem aquele sócio que tem medo de ir para cima, de fazer acontecer. Só que, bom, a gente está num escritório que fecha centenas de contratos por mês, que saiu de 3, 5 salas para um andar inteiro. Já vai precisar de mais andares, eu acredito, ainda nos próximos meses. Tudo isso por conta de uma palavra: coragem. E aí você tem aquele sócio que às vezes você vai, conversa e vou fazer, e o seu sócio ele te puxa para trás porque ele tem medo, né? Ele tem receio.
O que você diria para o sócio receoso que não quer tomar a decisão de entrar no digital e de fazer isso acontecer? O que você diria para o sócio que está receoso, com medo de ir para cima? O medo, ele é bem natural. O desconhecido, ele sempre vai trazer esse medo. Sempre. Só que ele vai ficar ali para sempre também. O medo vai fazer ele ficar parado para sempre. E o mundo não tá dando muito tempo para quem quer ficar parado, não. Digital, o mundo atual não tá dando muita oportunidade. Isso vale para todas as áreas e até para o direito, que até então era uma área muito séria, muito todo mundo na sua salinha ali peticionando durante horas. Hoje o digital empurrou a gente para frente em relação a isso. Então, se você tem medo, você vai ficar na sua salinha peticionando durante horas e os seus concorrentes vão estar no resto do país. Olha só, isso é forte, hein? Isso é muito forte, muito forte, muito forte. O medo, ele trava, né? O medo, ele é bom numa certa dose, né? Que senão você faz coisas, né? Fora do que deveria. Mas, de fato, e eu percebo, tá? Vendo alguns cases, e eu falo porque eu tenho parâmetros, porque a gente já atendeu mais de 1.000 escritórios. E a característica em comum dos nossos cases, eu estou desconstruindo um case hoje. Tudo que ela disse, os desafios que ela passou, o que ela rompeu, é a desconstrução de um case. Então, se você quer crescer, olha a desconstrução de cases. Isso vai te dar insights valiosíssimos. Então, a característica em comum do case da Pixel é a coragem, é a resiliência, é entender que o fato de ter o resultado não é proveniente tão somente de ter leads, mas também de ter um comercial, processos internos. Hoje nós temos vários núcleos aqui no escritório, né? Sim. Tem um núcleo operacional, tem um núcleo comercial, tem a setorização, tem lideranças em cada setor. Então, lembra quando a gente falou lá no início, né? Só entrar no digital, mas a organização, ela precede o resultado de centenas de contratos por mês. Então, acho que a gente já deixou muito insight aqui hoje, né, pro pessoal. Com certeza, muito over-delivery. Over-delivery. Over-delivery é normal com a Pixel, né? Com certeza. Legal. Toda quarta-feira. Toda quarta-feira, aula ao vivo, onde eu entrego ouro de graça. Fala pra eles aí. Entrega ouro. Se você estiver ali atento, entrega. Entrega um script inteiro, do início ao fim do atendimento. Em 1h da manhã. Eu fiquei chocada quando eu fiz. Eu falei assim, eu passei 6 meses tentando montar um script. Ele me senta durante 30 minutos e dá o script inteiro. Aí eu falei, caramba. Pois é, esse aí é o over-delivery, né? Então, ela disse aí do over-delivery, de fato é uma realidade, né? Então, assim, ó, se você curtiu esse conteúdo, se ele fez sentido para você, se você acredita que outras pessoas, os seus colegas, seus amigos, precisam ouvir isso também, esses conselhos, compartilha para que eles possam absorver também isso que a gente trouxe aqui. Comenta aqui embaixo se você tem dúvida sobre o que a gente trouxe, o que você achou, qual é o seu feedback. Curte nosso vídeo, se inscreve no canal, toca no sininho para você receber as notificações de todos os nossos vídeos novos. Quando a gente postar podcast, Desconstruindo o Case, eu tenho certeza que você vai tirar vários insights. E assim, ó, eu já sentei em mesas de mentorias, de masterminds, de mais de 50 mil reais. E às vezes eu não escuto o que sai de conversas assim. Eu não escuto. Então, eu vejo que é muito valioso o que sai daqui. A gente tem uma comunidade onde você consegue ter essa conexão, ter esse tipo de conversa, esse tipo de contato. E como a Priscila trouxe, esse tipo de contato, ele traz clareza para que você tenha segurança em seguir com as suas estratégias. Porque, eu sei, daqui a pouco você está inseguro aí, você não sabe se o que você vai fazer no próximo mês, de fato é o melhor caminho para você bater a sua meta, por exemplo. Então essa troca vai sair na comunidade, a gente vai ter encontros semanais, quinzenais, e aí, além desses encontros ao vivo, você tem acesso à área de membros, né? Sim. Aquele over-delivery, né? Que representa 80%, basicamente,
do processo comercial que ela acabou validando aqui. Ela tem algumas páginas anotadas, né, dos conteúdos. São 28 páginas. 28 páginas escritas à mão, né? Só de insight. Sim. Só de insight, 28 páginas da nossa área de membros. E olha só, o insight, você tem um insight sempre relativo, né, ao seu momento, aos desafios que você está enfrentando, não é verdade? Sim. Então, insights, 28 páginas de insights para alguém que fecha centenas de contratos por mês. Janderson, 28 páginas que eu não levei um ano para construir, que eu não precisei ficar horas e horas na frente do computador assistindo aulas imensas. Foram insights e encontros curtos, porque a gente sabe que a dinâmica do advogado não é fácil. Então, eu sentava ali, tirava poucas horas do meu dia de processos que, se eu fosse estudar de fato, por exemplo, a cadência, que eu estava há semanas estudando, em uma frase sua, a minha expressão chegou até a mudar, que eu falei, nossa, eu estava até agora, e foi uma frase que me poupou muito tempo. Então, tempo, dinheiro, conversa com a equipe, tudo. Então, foi valiosíssimo. Legal. E aí eu sei que você é advogado. Você costuma dizer, eu preciso melhorar nisso aqui, mas eu não tenho tempo. Ela acabou de dizer que você não precisa ter muito tempo. E tempo é prioridade, né, Priscila? Sim. Tempo é prioridade. Se o seu crescimento é uma prioridade hoje, tirar 1 hora por dia durante 10, 15 dias, ele consegue tirar bastante insight, né? Com certeza, com certeza. 1 horinha por dia, 10 a 15 dias, você consegue tirar bastante insight, começar a construir seus próprios scripts no seu comercial. Tem aula de tráfego também, tá? Na comunidade, você vai aprender como fazer as campanhas, se você ainda não tem condições financeiras de investir numa assessoria, montar uma operação mais robusta. Se você está iniciando agora, os materiais de apoio, as planilhas que acabam mitigando a contratação de ferramentas e onerando ainda mais, não precisa de nada disso. Se você tem área de membros, se você tem acesso à comunidade, você só precisa investir em anúncios e ter 1 hora por dia nos seus primeiros 10, 15 dias ali, que você já tem o bastante para começar a fechar contrato? Sim. Tem? Tem, com certeza. Não é eu que tô falando não, tá? Tem. É a Priscila que tá falando. Se a Priscila tá falando, eu acredito. Eu acredito. Se fosse eu, podia... Pô, Janderson tá falando de si... Não, de si mesmo não. Ela disse aí, então, se ela disse, eu acredito. E eu acho que isso é um grande diferencial da Pixel. Hoje todo mundo fala, eu tenho uma base de X clientes. E na Pixel eu conversei com os clientes. Então, assim como eu trouxe meus resultados para eles, eu também tive colegas que me trouxeram resultados. Então, eu falei, de fato, eles existem. Esses resultados existem, os clientes da Pixel existem, eu estou conversando com eles. Então, foi fantástico. Legal, legal. Chega de insight por hoje? Acho que é o bastante. Você já tem bastante conselho aí, tá? Acho que é até interessante você rever essa conversa. Compartilha para alguém que precisa ouvir isso. E a gente se vê no próximo podcast. Obrigado. Eu que agradeço. Por receber a gente. Obrigado por tudo. Obrigado por trazer isso, porque isso vai ser importante para mudar outras vidas. Muito obrigado. A gente vai ter outras oportunidades. Com certeza. Se não tiver, a gente vai criar. Coragem. Coragem. Se não tiver, a gente cria. E é isso, pessoal. Vai ser um prazer estar com vocês no próximo podcast. Espero que vocês tenham boas vendas, que vocês alcancem os resultados de vocês. E se vocês precisarem da Pixel, aqui na descrição tem os links para que você consiga falar com o nosso time, os links para que você consiga acessar a nossa comunidade. Então aqui na descrição tem todo o material de apoio para você se aproximar um pouco mais da gente. Fiquem bem, até a próxima. Um abraço.